Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Treinadores do Sofá. Talvez este seja um episódio especial porque, como vocês já viram pelo título, não é um adeus, é um até já. Nós vamos parar de filmar durante algum tempo o podcast devido à nossa faculdade começar a apertar com trabalhos e com testes. Portanto, vocês podem esperar uma redução drástica de conteúdo no YouTube, e drástica significa de um episódio por semana para 0. E marcamos então assim, com 16 episódios, o último episódio da primeira temporada do podcast dos Treinadores do Sofá. Achamos que foi um sucesso, nunca nós esperávamos ter tanta resposta, portanto queremos desde já agradecer e vamos então partir, já sem demoras, para o conteúdo que temos hoje para apresentar, que não é pouco, portanto não vos queremos maçar e falamos mais sobre isto daqui a pouco. Vamos então começar com o incontornável João Almeida, o ciclista que teve durante quase 2 semanas, se não mesmo 2 semanas, líder do Giro de Itália, uma das maiores provas mundiais em termos de ciclismo, só mesmo talvez atrás do Campeonato do Mundo e do Tour de France. O Giro é uma prova bastante complicada e que normalmente também não tem muita atenção em Portugal, mas passou a ter porque João Almeida, um jovem ciclista que nunca ninguém dava grande importância, acabou por ter quase 2 semanas, ou mesmo 2 semanas, a camisola cor-de-rosa, a camisola de líder do Giro, e incrivelmente teve mesmo muito perto de ganhar, agora já quase sem hipóteses de o conseguir, infelizmente, mas foi uma prova espetacular, quase sempre sozinho, a equipa pouco ou nada ajudou, foi algo que vale a pena mencionar aqui no podcast. Sim, João Almeida literalmente fez aquilo que toda a gente não estava à espera, ninguém... Apesar do ciclismo português nunca ter sido um foco do desporto português, João Almeida é um grande ciclista e demonstrou isso no Giro de Itália, uma das competições mais importantes do ciclismo mundial, visto que depois do Tour de France temos o Giro e temos a prova de Espanha também. Mas não é o único. Rubén Guerreiro, que neste momento vai conquistar uma coisa que também nenhum único português conquistou, que é o Rei da Montanha. Independentemente da posição que ele calhar, ele, ao passar hoje a meta, ele é o Rei da Montanha. Rubén Guerreiro, que foi outro português no Giro, que conseguiu fazer uma coisa inacreditável, que teve o apoio de todos os portugueses, tanto como João Almeida não teve as 2 semanas com a camisola cor-de-rosa que significaria a conquista do título e o primeiro lugar, mas consegue conquistar um dos prémios mais importantes no Giro e em todo o ciclismo também, que é o Rei da Montanha. E eu acho que o ciclismo português está mais do que bem representado, depois também do Rui Costa na volta à Espanha também fazer uma grande prova. Eu acho que Portugal está muito bem representado para o futuro do ciclismo. Sim, o Rui Costa já é um veterano, apesar de não estar nas melhores das equipas, é um ciclista fenomenal que toda a gente conhece, já ganhou etapas em França, foi bicampeão da Volta à Suíça consecutivamente, e é um ciclista que já foi campeão do mundo, é um ciclista que toda a gente conhece e toda a gente apoia. João Almeida e Rubén Guerreiro vêm-se juntar ao lote de já grandes ciclistas que houve no nosso país. Os clubes os clubes de futebol hoje em dia, muitos deles começaram com ciclismo. Podemos olhar para o caso do Benfica, que tem uma roda de bicicleta no símbolo. Hoje em dia já não tem equipa, mas o Porto e o Sporting têm, que são boas equipas que têm vindo a crescer, e acho que o ciclismo em Portugal devia ter um pouco mais de atenção, até porque temos grandes ciclistas como João Almeida, como Rubén Guerreiro, como Nelson Oliveira, Rui Costa, são grandes atletas que merecem toda e total atenção. Partindo então para outro tópico que temos que dar de facto atenção, foi a NBA, acabou há cerca de 1 semana e pouco, quase 2, e os Lakers, conforme eu previ quando estávamos a retomar a NBA, foram então os campeões e surpreendentemente não foi contra Celtics, não foi contra Raptors, foi contra os Miami Heat, a equipa de rookies, que acabou por quase fazer tremer, ainda fez tremer um bocadinho a equipa dos Lakers, que era a equipa altamente favorita.
Este ano a NBA teve os Lakers como campeões, os Lakers a conseguirem chegar ao mesmo nível que os Boston Celtics, já com 18 títulos conquistados, um feito que nenhuma outra equipa tem conseguido fazer nestes últimos anos. A hegemonia por parte dos Boston Celtics e dos LA Lakers já vem sido construída desde o início da NBA e cada vez mais nota-se isso. LeBron James consegue o seu 4º título na sua carreira e cada vez cimenta-se mais como o melhor jogador de sempre da NBA. Ele conseguiu pegar numa equipa dos Los Angeles Lakers no ano passado, não conseguiu claramente ir aos playoffs na primeira vez da sua carreira. A longevidade da carreira dele tem sido enorme e tem sido cada vez melhor. Trocou a maior parte da sua equipa, foi buscar jogadores como Anthony Davis e já no final da temporada jogadores como J.R. Smith para trazer mais experiência para a sua equipa. No entanto, esta equipa dos Lakers foi uma equipa que demonstrou sempre que estava a lutar contra tudo e contra todos. Desde o início da temporada que foram vistos que ok, eles não vão chegar às finais porque os egos entre Anthony Davis e LeBron James vão ser demasiado grandes para eles conseguirem conquistar alguma coisa. Quando jogaram contra os Portland Trail Blazers, toda a gente dizia que os Trail Blazers não era apenas um oitavo classificado, não era um oitavo classificado normal. Os LA Lakers ganharam. Os Lakers ganharam tudo até chegaram à final. Uma final de conferência que era expectável ser Lakers contra Clippers, foi Lakers contra Nuggets. E quando se esperava que fosse Lakers contra Celtics, foi Lakers contra os Miami Heat. Os Lakers demonstraram sempre uma coisa que este ano não se demonstrou muito na NBA, e que os Miami Heat demonstraram claramente, mas faltou-lhes a experiência, foi aquilo que era necessário para ganhar. O LeBron James finalmente tem um parceiro à sua altura em Anthony Davis, que demonstrou ser muito bom. Dwight Howard voltou aos seus tempos de Orlando, voltou àqueles tempos que toda a gente via o Dwight Howard a ser dos melhores centers que já alguma vez jogou na NBA. Mas depois disto tudo que eu já falei, o título não foi só por isto. O título foi uma homenagem a Kobe Bryant. Foi uma homenagem a tudo aquilo que o astro do basquetebol fez. Foi uma homenagem à sua filha, foi uma homenagem a toda a gente que morreu naquele acidente de helicóptero. Foi uma homenagem para tudo e para ser o mais sentido possível. Quando os Lakers ganharam em LA não foi dito Lakers são campeões. Foi for Kobe, pelo Kobe. Foi sempre o Kobe que esteve no centro de tudo. Foi sempre que desde o primeiro momento em que os Lakers chegam à NBA Bubble e até o último momento em que os Lakers saem da NBA Bubble, Kobe Bryant foi o homem, foi a pessoa que lhes literalmente fez chegarem o mais longe possível. Claro que isto pode parecer para muitas pessoas que não é a melhor coisa de sempre, que até é um bocadinho clichê dizer isto, mas é verdade. Este título foi dedicado a Kobe Bryant depois de tudo aquilo que se passou no início do ano. Como nós já tínhamos falado num dos nossos podcasts iniciais, que quando falámos da retirada de Undertaker, também podíamos ter falado da retirada da morte de Kobe Bryant, e é uma homenagem que podíamos ter feito, fazemos agora no último episódio da primeira temporada, e Lakers são campeões merecidamente, sem dúvida foram a melhor equipa na NBA este ano, por mais que eu não estivesse de acordo e que não fossem as minhas picks, isso tudo tem que ser verdadeiro e tenho que dizer, os Lakers foram a melhor equipa da NBA, mereceram completamente ser campeões e vamos ver para o próximo ano como é que vai ser. No entanto, os Miami Heat mostraram que são uma equipa que vieram para ganhar. Com qualquer toda a certeza que eu possa ter, os Miami Heat são uma equipa para ficar na Conferência Este, quer dizer. Sim, os Miami Heat mostraram uma alma que nunca ninguém esperava que conseguissem ter, sendo mesmo uma equipa com jogadores que tanta gente achava que não poderiam chegar à final da NBA tão cedo, e eles demonstraram isso, e isso é algo que há para assinalar. E pronto, a NBA acaba este ano muito mais tarde do que o normal devido à pandemia, mas de facto temos então uma grande equipa dos Miami Heat que pode vir a ser a grande favorita para o próximo ano. Seguindo, nós desta vez não temos paragens, é continuar, Hoje é para seguir, hoje não há paragens. Hoje há mais um grande evento que decorreu precisamente este fim de semana, o UFC 254 na Fight Island, onde tivemos, peço desculpa, a minha câmera está passada, olha para isto. Mais um grande evento, e o UFC 254. Khabib Nurmagomedov é o greatest of all time, não existe dúvidas. Nunca foi pound for pound da top guy no UFC.
Mas toda a gente sabe que Khabib Nurmagomedov é o melhor lutador de todos os tempos da UFC, com mais uma grande demonstração. Na segunda ronda finaliza Justin Gaethje, um lutador que toda a gente disse que era talvez a pessoa com mais probabilidades de derrotar Khabib Nurmagomedov, atrás de Tony Ferguson. Depois de ele ter feito uma grande luta frente a Tony Ferguson em maio, derrotando Ferguson, e agora vem contra Nurmagomedov, e apesar de toda a experiência que Gaethje já tem, de tudo o que tentou fazer, Nurmagomedov finalizou com uma submissão na ronda 2 de 5 e mostrou que 29-0 não é um acaso, é simplesmente porque é o melhor de todos os tempos. Não é o meu lutador favorito, nunca foi, não sou o maior fã de lutadores de grappling. Não é sem dúvida se calhar a minha pick para melhor de todos os tempos, mas factualmente estatisticamente o lutador com mais takedowns numa luta de sempre, 21. Um lutador com 29 vitórias, 0 derrotas, raramente perdeu uma ronda. Penso que o único lutador que o fez de facto perder uma ronda foi e nem sequer é dito por muita gente. Há pessoas que têm essa ideia de que ele apenas perdeu uma ronda e foi contra o Conor McGregor, a segunda, apesar do total domínio de Khabib, mesmo assim uma ronda foi para McGregor. E é um lutador que nunca ninguém viu nada parecido. Nunca ninguém viu um lutador com tanta capacidade de lutar no chão, de um grappling enorme, takedowns espetaculares e uma técnica de ground and pound bastante evoluída. Retira-se assim com mais uma vitória e apenas fica talvez a água na boca para uma possível segunda luta com McGregor, uma possível luta com Tony Ferguson, ou até uma luta de catchweight frente possivelmente a George St. Pierre. Sim, na UFC 253, 254, se não estou em erro, houve outra grande luta e uma luta com implicações ao título. Rob Whittaker versus Jared Cannonier. Para mim foi a luta da noite, foi a luta que foi as 3 rondas, foi por decisão dos júris, e que tivemos um Robert Whittaker, como que eu já tinha dito aqui, com Darren Till, um Robert Whittaker muito tático, sempre a perceber como é que o footwork de Jared Cannonier funcionava, como é que Cannonier atacava, como é que Cannonier defendia. Robert Whittaker é literalmente um dos lutadores mais mentais que existe na UFC, porque é um lutador que tenta sempre antecipar e tenta sempre atacar logo. Robert Whittaker fez isso, literalmente foi. O game plan dele foi um bocadinho diferente contra Darren Till, que o estilo de luta é um pouco mais semelhante. Cannonier é um lutador que parte muito mais para a luta, não tem medo de lutar, não tem medo de ir buscar a luta. E temos que dizer aqui uma coisa: Jared Cannonier para mim é dos lutadores dentro da divisão middleweight mais resilientes de sempre. Sempre, não é de sempre, mas deste ano e dos anos correntes. Ele, quando se foi abaixo, levou muitos strikes, mas muitos strikes de Robert Whittaker, e conseguiu manter-se na luta. Quando eu até próprio pensava, sinceramente, eu pensava que aquilo ia ser KO, technical knockout, um TKO, e não. Jared Cannonier consegue ganhar tempo, consegue agarrar-se a Robert Whittaker para conseguir manter a luta. Depois desta vitória de Robert Whittaker, eu acho que o próximo combate tem que ser desforra com Israel Adesanya, que quando ele perdeu contra Israel Adesanya, ele não estava desta forma, não era o mesmo Robert Whittaker. Não creio que ele vá ganhar num próximo combate com a Adesanya, só acho que pode ser um combate muito melhor do que aquilo que foi o primeiro, quando o Adesanya ganha-lhe o título. Jared Cannonier vai lutar, em princípio, contra Derek Brunson, e se calhar contra Steven Wonderboy e mais outras pessoas dentro da divisão, que possam literalmente ser uma boa luta para Jared Cannonier. No entanto, Robert Whittaker passa mais uma vez, é o number one contender, é back-to-back wins, uma contra Darren Till, outra contra Jared Cannonier, 2 pessoas que estavam em boas posições no ranking da middleweight, e parte assim então para uma próxima luta
que espero que seja contra a Adesanya. Falando também um bocado na homenagem a Khabib Nurmagomedov, grande combate, grande, e não foi só isso, uma grande demonstração de respeito por Gaethje e por Khabib no final da luta. Normalmente nós estamos habituados a ver os lutadores a ficarem até o outro falar, e Gaethje ficou mesmo em homenagem a Khabib. Por isso, eu acho que é uma grande demonstração de respeito dentro do UFC. E agora, uma coisa que temos a ter em conta, a UFC vai ter agora uma dificuldade em mãos, que é quem é que vai ser o próximo UFC Lightweight Champion. E já há rumores de que a próxima luta em novembro, dezembro, entre Conor McGregor e Dustin Poirier podem ter implicações ao título de lightweight, porque Dana White, toda a gente sabe que gosta muito de Conor McGregor. As pessoas dividem muitas opiniões entre um protegido e de facto um grande lutador de UFC. Eu acho que não tem que ser um combate pelo título, mas tem que ser um combate num torneio entre 4 a 5 lutadores que podem ter a oportunidade. Entre eles, lá está, Tony Ferguson, Justin Gaethje e Dustin Poirier são os 3 grandes favoritos à conquista, e Conor McGregor vem logo a seguir, e depois haverá mais um ou outro lutador que podem ter algum tipo de interesse em lutar por esse título. Portanto, acho que a UFC deveria fazer uma espécie de torneio onde Dustin Poirier e McGregor defrontam-se, onde Tony Ferguson defronta outro lutador, e Justin Gaethje penso que não terá que ter essa honra de lutar contra outro, porque neste momento ele é o number one contender, mesmo tendo perdido para Khabib. Porque ele era o campeão interino. Exatamente, ele era o campeão interino, portanto eu acho que Justin Gaethje devia ter pelo menos a luta, e entre Ferguson, Poirier e McGregor deveria haver aí uma possibilidade de um mini torneio com mais um ou outro lutador que pudesse estar para isso, e em volta de janeiro, fevereiro tivéssemos a coroar um novo campeão de lightweight. Mas é complicado porque McGregor também poderá lutar contra Pacquiao no próximo inverno. Portanto, é complicado pensar quem é que terá essa oportunidade de ser o próximo lutador ter o título de lightweight champion à volta da cintura. Complicado, mas no entanto deixa-nos com água na boca, porque há 3 a 4 grandes lutadores que podem ser os próximos campeões. E é uma das divisões mais concorridas do UFC. É uma das Exatamente. exatamente. É complicado pensar quem é que pode ser o próximo campeão, mas eu acho que Dustin Poirier versus McGregor 2 não deveria ser pelo título, mas sim por uma das oportunidades pelo título. Vai ser uma luta espetacular, teve para não acontecer na UFC, mas vai acontecer porque McGregor deve ter puxado cordelinhos para Poirier receber o dinheiro que merecia. Portanto, vai ser bastante engraçado, e Tony Ferguson também deve estar a olhar para esta luta e a pensar que poderá ser um dos próximos lutadores a defrontar o vencedor. Seguimos então para os nossos segmentos semanais, os ups and downs, que Lídio, tu tens ups para esta semanas que tivemos. Um dos ups que nós já falámos aqui também foi a luta de Khabib Nurmagomedov versus Justin Gaethje, que apesar de ter sido uma luta completamente dominante por parte de Khabib, aquilo que se passa depois da luta foi importante também, a demonstração de respeito por Gaethje, porque normalmente há muitos lutadores que não têm este tipo de demonstração de respeito, e até o próprio Khabib tem muito respeito por Gaethje, e Gaethje tem muito respeito por Khabib, e isso é sempre excelente ver isso. Também a luta do Whittaker para mim é um up, porque o Whittaker é para mim um dos meus lutadores favoritos. É um bocado muito daquele estilo de grappling, muito mental, muito tático. Eu acho que é um dos lutadores que tem de se ter em atenção cada vez mais no UFC. Mas acho que o meu up esta semana vai com um resultado completamente surpreendente, que eu não sei o que é que se passou naquele campo, na Eredivisie. O Ajax deu 13-0 ao VVV Venlo. E eu não sei o que é que se passou, mas eu estou incrédulo. 13-0 é muito. É demasiado. É demasiado. 13-0 eu fiquei parvo. Vou ver aquilo. Nós há uns anos tivemos na nossa liga o presente do 10-0 do Benfica ao Nacional. Vemos vários 7-1, 7-0, 8-1 às vezes, 6-0, 5-0 acontece. Agora, 13
13-0. 13-0 é o dobro de 6-0, mais um golo. É uma coisa que acontece uma vez na nossa vida, quase vermos hoje em dia no futebol. No futebol moderno é muito complicado de ver, porque as equipas que chegam às primeiras ligas não são assim tão fracas quanto isso. Mas o Ajax aproveitou um mau momento, um dia mau, e acabou por conseguir então. Isto é como o Benfica. É como o Benfica ter dado 10-0 ao Nacional. Aconteceu. Aquilo era naquele dia que as coisas iam acontecer. Não é que o Nacional teve mal. Se tu fores a ver, o próprio guarda-redes do Venlo já nem se atirava a bola. E pá, deixa entrar, não. Deixa lá, já está normal. Perde-se a vontade, é complicado e depois para um jogador profissional ter que levar com uma goleada destas. São jogadores profissionais. E são jogadores de primeira liga. E também o Aston Villa dar 7-2 ao Liverpool foi também um resultado mega surpreendente. Porque Aston Villa 7-2 ao Liverpool, o Everton é líder da Premier League. O Leeds está em quarto lugar. O Leeds está em quarto lugar, um lugar que é condizente com a história do clube. O Manchester United é aquele clube que tanto joga muito bem como joga muito mal. É difícil também quando se tem Harry Maguire a defesa central. O Chelsea, apesar de todas as contratações e de ser o favorito a terceiro lugar à partida, tendo em conta que Manchester City e Liverpool eram as equipas favoritas à conquista da Premier League, o Chelsea era o grande favorito a poder intrometer-se nessa luta. Está a ter uma época desastrosa. Guarda-redes parece que falha, apesar da grande exibição do guarda-redes suplente Adrian, o jovem que fez uma grande exibição frente ao United. Parece que tem problemas de guarda-redes, tem problemas de defesa. O ataque Timo Werner não é o Timo Werner, está a ter um início de época desastroso. A Premier League está ao rubro, ninguém sabe o que é que está a acontecer e é muito complicado. A Champions começou resultados naturais, apenas mais dominância do Bayern. O Real Madrid perde em casa com o Shakhtar num resultado surpreendente, onde esteve a perder por 3-0. Barcelona e Juventus mostraram a sua dominância. O Porto fez um grande jogo em Manchester, onde acabou por ser prejudicado pela arbitragem, e eu já lá vou falar sobre isso. Agora vamos para o meu up. Grandes prestações portuguesas na Europa. Benfica, Porto e Sporting Clube de Braga fizeram, o Porto, apesar da derrota por 3-1, fez um grande jogo no Etihad Stadium e poderia ter saído de lá com pontos. E fica de facto a ideia de que o Porto é um dos favoritos a passar de facto no grupo depois do Olympiacos ter vencido a equipa do Marselha. O Benfica suou muito, até por culpa própria, frente ao Lech Poznan, mas acabou por golear por 4-2. O grande up desse jogo foi claramente Darwin Núñez, que finalmente marcou pelo Benfica, depois de já ter feito 5 assistências, resolveu fazer um hat-trick. Coisa pouca, saltou quase 3 metros. Não, é nada. Isso é quase nada. Saltou quase 3 metros de altura para fazer um golo. Depois de uma jogada espetacular, fez o terceiro golo do Benfica, também incluído um túnel na jogada, porque pronto, já que na primeira tinha feito um salto monumental, à segunda tinha que fazer algo especial. E a terceira foi emendar um cruzamento de Rafa, hat-trick de Darwin Núñez, e depois o Braga fez um jogo espetacular, vitória por 3-0 ao AEK em Braga, onde finalmente tivemos adeptos, e simplesmente temos que parabenizar as equipas portuguesas. E a magia de Galeno. Exatamente, Galeno fez uma grande partida. Outro up meu também é o LA Nacelle, que promete ser um excelente pay-per-view, até porque temos grandes storylines nesta altura. A WWE parece estar a melhorar um bocadinho o seu conteúdo, até porque na Title Picture tem uma grande rivalidade entre Drew McIntyre e Randy Orton, e tem uma enorme rivalidade que está a ter uma história espetacular, que é Roman Reigns versus Jey Uso, um candidato a título que nunca ninguém pensava que poderia ser credível, e que está a ser espetacular a história que estes dois estão a contar. Também temos The Fiend, que está nesta altura, para mim, a volta depois da derrota frente ao Roman. Houve muita gente a perder o entusiasmo.
está nesta altura com a sua feud agora com a Retribution em grande. Teve um grande segmento no Raw. A WWE parece estar a querer recuperar. O pay-per-view promete, e também promete a luta pelo título da AEW entre Jon Moxley e mais um I Quit match. Jon Moxley versus Eddie Kingston. Sim, mais um I Quit match. Mais um I Quit match, o que para mim é surpreendente, visto que, por acaso, faz sentido as duas storylines terem um I Quit match, por condições diferentes, claramente. Os elementos da história são diferentes. O Roman Reigns versus Jey Uso tem muito a ver com a storyline da família, tem muito a ver com a tribo que a WWE, pela primeira vez na vida, está a conseguir pôr uma história destas com pés e cabeça, e está a conseguir fazer bem. O que eu sempre acreditei que eles conseguissem fazer, mas precisavam se esforçar, porque depois de muita coisa que nós já vimos durante anos, e depois, ao mesmo tempo... Parece-me que, de facto, a WWE agora está-se a esforçar, porque está a ter 2 a 3 storylines bastante interessantes, coisa que já não conseguia ter. Conseguia ter uma isolada, sim, exato. E agora está com storylines bastante interessantes. Há rumores de que o Miz pode ganhar a Money in the Bank. Finalmente, sim. E retirar a Money in the Bank a Otis e tornar-se o próximo campeão da WWE. Fazendo o pin sobre McIntyre. The Fiend vai ter uma feud com possivelmente Hurt Business e com Retribution. Hurt Business está espetacular, é uma grande facção. Retribution está agora a começar, precisa de tempo. E no SmackDown tens o título intercontinental, que vai ter de certeza grandes lutas e grandes storylines, porque Sami Zayn é espetacular e já vimos que Daniel Bryan pode vir a ser o próximo lutador contra Sami Zayn. Já vimos que Kevin Owens e Daniel Bryan podem vir a ser uma equipa. Foi feito esse tease. Eu achava interessante, porque são 2 lutadores que nesta altura estão um bocado perdidos até na situação, e se tornassem uma equipa poderiam vir a dar uma nova equipa, porque nós precisamos de novas equipas no main roster, até porque os Street Profits precisam de alguém credível para os defrontar, porque eles nesta altura estão tão over na Tag Team Division que nem faz sentido quase ter propriamente quase uma Tag Team Division, porque é que eles estão tão over que é ridículo. São de facto a melhor Tag Team que existe na WWE. E depois temos também aquela situação de que ainda há Braun Strowman e Keith Lee, que vão ter de certeza uma rivalidade bastante interessante. Ainda há Matt Riddle, ainda há AJ Styles com o seu novo bodyguard, há Dabba-Kato, há ainda no SmackDown Aleister Black, há Seth Rollins, há Rey Mysterio. Há muitas possibilidades que de facto há para explorar, e acho que ambos estamos bastante contentes com esta situação. Sim, ainda tens a feud da Sasha Banks contra a Bayley, que é das melhores. Sim, que não nos podemos esquecer que vai ser uma excelente feud. Que é das melhores storylines. Esperemos que Sasha Banks consiga conquistar o título no Hell in a Cell, porque acho que agora é a altura de fazer o clique e provavelmente tirar a Bayley durante 1 ou 2 meses de ação. E como tu vais ter a Hell in a Cell, a IW também vai ter o Full Gear, que vai ter combates bastante interessantes, como o combate esperado, passado finalmente muitos anos, os Young Bucks contra a FTR, mais conhecidos como The Revival, que finalmente vai se concretizar. Há muitos anos que eu estou à espera deste combate por acontecer, mais ou menos 3, 4 anos. Eu adoro Tag Team Wrestling, eu acho que são das melhores equipas que já apareceram nestes últimos anos também, como os Usos, os New Day. Existem muitas boas Tag Teams, mas os 2 I Quit matches, que duas empresas que estão uma contra a outra estão a fazer exatamente a mesma coisa, tecnicamente, porque as storylines são sempre diferentes. Acho que tanto uma como a outra estão a ter produtos bons, apesar de terem sempre aqueles seus problemas. Acabam sempre por haver a competição, faz com que toda a gente cresça, e isso neste momento está-se a verificar. Nos downs da semana, tu tens alguma coisa para dizer? Neste momento acho que não. Acho que não existe nenhum. Então vamos pegar nos 2 que eu tenho.
eu não quero falar todas as semanas sobre isto, mas isto é complicado. Arbitragens e para que é que serve o VAR? Depois de vermos a vergonha que foi o jogo do Porto em Manchester, temos que olhar também para termos internos. O jogo do Porto frente ao Sporting foi um bocado esquisito. O jogo do Benfica contra o Rio Ave ainda mais, porque vimos o VAR a colocar uma linha a duas que é incompreensível. Como é que aquela linha foi colocada? Darwin Núñez conquistou um penalti que foi anulado por fora de jogo por 42 centímetros, quando nós olhamos para as linhas do campo, porque a relva é uma mais clara, uma mais escura, e ele está em linha ou até atrás do último defesa, e o VAR decidiu que estava 42 centímetros fora de jogo. Incompreensível, eu não consigo compreender, as arbitragens estão esquisitas. O VAR parece que não tem propósito atualmente. Em Inglaterra, ainda ontem vi o jogo do Liverpool, em que houve uma grande penalidade assinalada fora da área. Não dá para perceber, e eu não quero adiantar mais, mas é um bocado incompreensível como é que estas coisas estão a suceder. Também podemos falar do jogo do Porto com o Marítimo, em que pronto, nem dá para adiantar mais, um penalti que não existe, um fora de jogo muito duvidoso, 10 minutos de desconto, é complicado. E o outro down é o público na Fórmula 1, mais de 20 mil pessoas, 30 mil pessoas no Autódromo de Portimão, onde não se viu qualquer tipo de restrições de distâncias de segurança, portanto é incompreensível como é que continua o futebol português, a maior parte dos jogos sem público, e quando há público são 1000 adeptos todos separados por diversas cadeiras e linhas de distância. Linhas não, filas de cadeiras. Não, é incompreensível e acho que não vale a pena adiantar mais. É mais um down nesta semana desportiva. Mas eu e o Lídio vamos então acabar por aqui o podcast. Sim, e como o Diogo já tinha dito no início, vamos ter conteúdo diferente na nossa segunda temporada. Não vamos dizer o que é, claramente também não queremos estragar a surpresa, e também vamos ter tempo para planear, e acreditem que nós não vamos estar a deixar de trabalhar, porque pausa não é pausa cá para fora, a pausa não vai ser feita a nível do nosso trabalho, o nosso trabalho vai ser sempre contínuo, mas vamos ter coisas interessantes, espero que vocês consigam se manter. A resposta foi muito boa deste podcast, já estamos há 3 semanas sem mandar este episódio, mas não há problema, também tivemos que fazer umas coisas, nem sempre conseguimos ter tempo e cada vez mais é difícil. A pandemia afeta a todos, não afetou só o desporto, afetou as universidades, afetou a toda a gente, e os seus intervenientes acabam sempre por ser aqueles que pagam as consequências. No entanto, a próxima temporada vai ser uma boa temporada, vai ser uma temporada diferente, vamos ter conteúdo diferente, mais uma vez, vamos ter coisas diferentes e se calhar podemos ter, não sei, a surpresa vai se manter aqui, vai ser um RQ Out of Nowhere. Podemos ter, e vamos ver. Podemos ter convidados, podemos ter. Eu não disse nada. Filmagens esquisitas, podemos ter finalmente um episódio em que eu e o Lídio estaremos no mesmo sítio. Poderemos ter muita coisa, mas mantenham-se atentos porque nós acabamos então assim esta primeira temporada dos Treinadores do Sofá. Com um obrigado muito grande e com a recomendação da semana, que vai ser para as semanas, e fiquem bem, protejam-se, porque o bicho anda aí e não é o do Ronaldo, e nós vemo-nos em breve. Muito obrigado. Muito obrigado.